Fala, povo de Deus, dia 30/8/2025, agosto na presença de Deus, é o nosso mês da riqueza e da prosperidade. Faltam apenas 2 dias para o final do nosso mês e o que é uma pena, porque ainda tinha bastante coisa para passar para vocês a respeito desse assunto, mas amém. Meus queridos irmãos, você que me acompanha aqui já viu eu falando sobre você suprir a necessidade de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, né? Como por exemplo, quando aquela mulher que não podia ter filhos, ela cria um quarto para o profeta Eliseu, ela supre a necessidade do profeta e por isso acessa o sobrenatural que o profeta carrega. E aí ela é mãe, ela não podia ser mãe, e depois o menino morre, mas o profeta o ressuscita. Então ela acessou 2 milagres porque honrou, porque supriu a necessidade do profeta. Então, quando você investe em algo, ela investiu, ela criou um quarto, ela colocou uma cama, uma mesa, um candelabro, uma cadeira, isso custa investimento. Quando você investe no reino de Deus, em homens e mulheres de Deus, você acessa o que aquela pessoa carrega. Existe uma troca no mundo espiritual e no mundo físico quando você honra alguém com aquilo que você pode. Amém? Tá comigo aqui? E olhe para a vida de Judas e Pedro, por exemplo. Os dois negaram Jesus. Judas traiu Jesus, Pedro negou Jesus, os dois abandonaram Cristo. Por que Judas se mata e Pedro não? Porque Judas fez uma troca, uma conexão. Judas recebeu o dinheiro dos sacerdotes. E por isso Judas acessou o que os sacerdotes carregavam. O que eles carregavam? Morte, né? Tanto é que eles mataram Jesus. Levaram Jesus à morte. Tanto é que depois Judas, apesar de devolver aquele dinheiro, os próprios sacerdotes falam, não podemos ficar com esse dinheiro, porque esse dinheiro é dinheiro de sangue. E eles compram um campo e aquele campo passa a ser chamado campo de sangue. Então, está totalmente conectado ali aquele dinheiro com morte, sacerdotes e Judas. Então, quando há aquela troca financeira entre os sacerdotes e Judas, Judas acessa o que aqueles homens carregam, o que aqueles homens carregam é morte, então ele colhe morte e se mata. Tá bom? Como Pedro não teve essa troca, ele não acessou nada que ninguém tinha para carregar, Jesus foi até ele e o restabeleceu. Amém? Tá comigo aqui? Então, a mulher, quando honrou o profeta, acessou o sobrenatural dele. Judas, quando recebeu o dinheiro dos sacerdotes, acessou a morte que eles carregavam. Sempre que há uma troca financeira, você acessa o que aquela pessoa tem para te dar. Então aqui tem 2 ensinamentos. Primeiro, você precisa dizimar e ofertar, você precisa colocar o seu dinheiro no altar de Deus, porque você não sabe a origem do seu dinheiro. Porém, quando você planta no altar de Deus, todo o resto é santificado. Nós não tivemos tempo para falar de primícia, mas a Bíblia diz que se a raiz de algo é santo, todo o resto é santo. Se o início de algo é santo, todo o resto é santo. Então, quando você dá o seu dízimo, por exemplo, em caráter de primícia, ou seja, pegou o seu dízimo e a primeira coisa que pegou o seu salário e a primeira coisa que você faz é dizimar, você está dizimando em caráter de primícia, o primeiro. A primeira coisa que você faz com o seu dinheiro é entregar no altar de Deus, você está santificando todo o resto do dinheiro. Então é importante você ofertar e dizimar na casa de Deus, ainda mais em caráter de primícia, para que todo o resto seja santificado, porque você não sabe a origem daquele dinheiro. E segundo, é importante você honrar a Deus com os seus bens, como diz Provérbios 3:9. Por quê? Porque haverá uma troca. E você acessará o que Deus tem para te entregar. E Deus é o ser mais próspero e mais poderoso de todo o universo. Então, se você quer acessar riqueza e prosperidade, você precisa acessar isso em Deus. E isso vai acontecer quando houver essa troca, quando houver esse acesso a Deus com os seus bens. Meus irmãos, oração não prospera ninguém. O que prospera alguém é a lei da semeadura e da colheita. Então você planta o seu dinheiro no altar de Deus e certamente vai colher 30, 60 e 100 por 1. Amém? E é claro que como cristãos vamos ter uma vida de oração, mas não é isso que vai nos enriquecer, porque se fosse assim, os intercessores eram as pessoas mais prósperas e ricas da terra e muitas vezes, infelizmente, isso não é assim que acontece. Amém? Tá comigo aqui? Então você precisa plantar o seu dinheiro no altar de Deus para prosperar e enriquecer. Vou te ensinar outra, porque os nossos dias vão acabar. E amanhã eu só quero liberar uma palavra profética sobre a sua vida. Todo altar no Antigo Testamento era um lugar onde sacrifícios eram feitos, onde sangue era derramado, sangue de animal. Amém?
as leis, os rituais mudaram, mas o princípio permanece o mesmo. O princípio nunca muda, princípios bíblicos nunca mudam. O ritual, depois que é feito em cima daquele princípio, pode mudar. A lei que é estabelecida em cima daquele princípio pode mudar, mas o princípio nunca muda, porque o princípio revela o caráter de Deus. Então, o princípio do altar de Deus era para que houvesse derramamento de sangue ali. Sangue fala sobre vida. Hoje, quando você trabalha, você está trocando o seu tempo por dinheiro. Só que o seu tempo, na verdade, é a sua vida, porque aquele tempo nunca mais volta. Então você dá um tempo da sua vida para o seu empregador e recebe dele dinheiro. Você está trocando tempo de vida por dinheiro. Então aquele dinheiro que você pega, vulgo salário, na verdade representa a sua vida. Então quando você coloca ele no altar de Deus, você está cumprindo com o princípio de entregar vida, de entregar sangue no altar de Deus. Está comigo aqui? Então quando você oferta e dizima, na igreja do Senhor, no altar do Senhor, você está cumprindo com o princípio estabelecido desde o início, de derramamento de sangue no altar de Deus. E leia a Bíblia. Abraão foi rico, levantava altar. Isaac levantava altar. Jacó levantava altar. Noé, que andou com Deus, foi guardado por Deus, prosperou, levantava altar. Todos os homens de Deus levantavam altar. Davi, altar. Salomão, altar. Quando Deus quis livrar o povo da opressão inimiga com Gideão, derrubou o altar inimigo, levantou um altar para Deus. O povo o tempo todo levanta altares. No Novo Testamento, Paulo entra na Grécia e fala, olha, eu vi que tem um altar ali escrito ao Deus desconhecido, é justamente sobre esse Deus que eu quero falar. Amém? Então, o princípio dos altares permanece o mesmo. E para que você prospere, você precisa cumprir com princípios celestiais. Tá bom? Hoje foram vários ensinamentos, porque amanhã eu só quero liberar uma palavra profética rápida sobre a sua vida, mas guarda isso no seu coração e vamos orar. Meu Deus e meu Pai, em Ti cremos e em Ti confiamos. E nesse dia, o vídeo já tem 7 minutos, Senhor, já é o dia onde eu talvez mais ensinei sobre algo aqui e diversos ensinamentos, porque o mês vai acabar. Mas a minha oração é para que o Senhor prospere e enriqueça o Teu povo, para que o Senhor coloque no coração do Teu povo o desejo de cumprir os princípios, o desejo de Te honrar, o desejo de Te adorar, inclusive com as suas finanças e com os seus recursos. No nome de Jesus, nos capacite para produzirmos riquezas, para podermos sustentar o Teu reino, avançar com o Teu reino e abençoar as pessoas que estão ao nosso redor. Nos faça pessoas generosas, nos faça pessoas que Te louvam e Te glorificam com as nossas finanças. No nome santo de Jesus, eu quero profetizar que o Teu povo vai prosperar e vai enriquecer, e através disso o Teu nome será glorificado em nome de Jesus. Amém, povo de Deus? Um beijo no coração, que Deus te abençoe e te encontro aqui amanhã, no 31º dia do mês, no último dia desse mês da riqueza e da prosperidade. Que Deus te abençoe.